Esse é o podcast É Possível Fazer Diferente? Um podcast que debate sobre as dúvidas e questionamentos do mundo da maternidade, do desenvolvimento infantil e de todos os outros desafios que englobam a educação e desenvolvimento dos nossos filhos e filhas. Falamos sempre de assuntos atuais de muita relevância para os pais, com viés montessoriano. E o nosso objetivo é convidar os adultos a olhar para as crianças sob uma nova perspectiva. E eu começo dizendo, é possível sim fazer diferente. Eu sou Marla Simonini, mãe da Marina e da Heloísa, idealizadora da Morada Montessori e uma estudiosa voraz da educação com enfoque em Montessori. Olá, eu sou a Júlia Webb, mãe da Cecília, psicóloga, empresária e uma curiosa sobre o método Montessori. E estou aqui para mediar esse nosso último episódio super especial dessa primeira temporada do É Possível Fazer Diferente? Então, o episódio de hoje, nós vamos iniciar fazendo uma recapitulação, né, da sequência da nossa temporada e vamos para fechar com chave de ouro a nossa primeira temporada, nada mais, nada menos do que Fauzi Mansur está aqui conosco, para costurar todos os temas que nós trouxemos nesse período. Falamos de alimentação, falamos de atraso de fala, falamos do sono da criança, sobre as dificuldades nas relações parentais, na paternidade, a culpa materna, né? E agora queremos reunir tudo isso numa questão super importante. A sua criança é como um espelho. Você gosta do que você vê? Essa é a ideia. E uma analogia didática, que inclusive eu acho que eu aprendi com você, Fauzi, né? Vamos comparar o escopo dessas nossas conversas como uma árvore. Vamos comparar com uma árvore, ou seja, os assuntos que nós trouxemos estão localizados no caule, né? Nos troncos dessa árvore, e o caule, de onde partem, né, as ramificações dessa planta, por onde toda a seiva, né, passa, é distribuída, é a pessoa. Né? Então, o sujeito dessas relações. E aí a gente começa se perguntando, né, que tipo de seiva eu estou levando para os meus caules, né? Que frutos eu sou capaz de produzir? Como estão minhas raízes? Então, essa é a ideia da gente costurar. E agora a Júlia vai falar um pouquinho do nosso convidado. Bom, estamos aqui, né, com o Fauzi Mansur, psicólogo, mestre e doutor em psicologia, professor do curso de licenciatura em dança do IFB, foi bailarino solista do corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e do Balé da Ópera de Zurique, na Suíça, e além disso é autor do livro Eu Sou Confiável, Reflexões sobre a Autocorrupção. Então, primeiro de tudo, obrigada pela sua presença, né, pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Né, eu também tenho muito que agradecer e me sinto honrada, né? O Fauzi, assim, ressignificou a minha vida como psicóloga, isso é importante, trouxe humanismo para a minha prática, e Montessori é humanista, né? Então, assim, fez todo sentido, e a passagem de você, assim, a sua passagem na minha vida como professor foi fundamental. Então, assim, encerrar com você faz todo sentido, encerrar essa primeira temporada, e para mim é uma honra enorme. Eu não consigo me pensar psicóloga sem pensar na sua influência na minha vida profissional. Então, é isso. Você fala mais um pouquinho de você, da sua prática, do seu trabalho, e aí a gente vai começar. Bom, inicialmente, muito obrigado, Júlia e Marla. Né? Eu não sei se cabem palavras, né? Tudo que eu falar é menor do que todo o carinho, todo o amor que eu tenho por você, desde lá do nosso curso de graduação até hoje, até sempre. Então, eu agradeço muito. É um prazer enorme estar aqui. Pensando assim, na minha prática, eu misturo as duas coisas. Eu fui bailarino por 20 e poucos anos, em vários lugares. Eu dancei em 15 países, então eu fiquei muito feliz de circular por aí. Voltei para o Brasil e fiz a minha graduação, mestrado e doutorado. Trabalhei com coreografia de escola de samba, comissão Adoro de essa frente. A coreografia da comissão de frente. Pois é, isso foi muito bom. Então, é um espetáculo alucinante, fantástico. Estar no palco é muito bom. E eu trabalho, então, com as duas coisas hoje em dia. Eu sou psicólogo, eu sou professor de psicologia, mas eu trabalho com dança. Eu sou professor de dança clássica, eu sou professor de teoria e história da dança, eu sou ensaiador, então eu trabalho com as duas áreas que me são de muito prazer. Então eu não tenho
reclamações da vida, eu sempre consegui fazer tudo que me fazia sentido. E você é pai também, E eu ia né? falar exatamente agora. E aí vocês se apresentaram como mães e eu sou pai do Heitor e do Arthur. O Heitor no caminho de ser bailarino e o Arthur no caminho de ser jogador de futebol. Então são coisas distintas, mas os dois bem encaminhados nos seus sonhos. Ai, que legal. Coisa boa. Hoje, né, o nosso episódio é sobre a criança é o espelho do adulto, né? Você gosta do que você vê? E aí a gente pensou assim em abrir esse papo, né, para daí a gente trazer as reflexões, poder escutar você, muito sobre a gente falar sobre a incongruência do adulto, né? A gente discutindo todos os episódios, a gente falou sobre o adulto que bate querendo que a criança não bata, que grita querendo que a criança não grite. Quero paciência sendo impaciente com meu filho, né? Então, como que fica todas essas incongruências, todas essas questões aí, né, que a gente vê na vida, no dia a dia, e sobre esse espelho, né, que a gente vê ali na nossa relação da criança e do adulto. Então vamos lá. Para a gente falar sobre o ser humano, a gente precisa compreender o que é o ser humano. E no humanismo, a gente estuda o ser humano em 6 dimensões: bio, psico, ânimo, sócio, histórico, cultural. É um ser biológico, psicológico, espiritual, social, histórico e cultural. Por si só já é uma confusão sem fim, né? Então a gente precisa... Você falou isso, eu pensei assim, nossa, eu sou isso tudo, meu Deus do céu. Pois é, isso Como aí, difícil viver. Isso aí é só para resumir o que nós somos, né? E a dimensão mais pregnante é a dimensão biológica. Então nós somos, antes de nos humanizarmos, tem pessoas que conseguem se humanizar, ou a gente pode ser homo sapiens complexo, a dimensão biológica ela é muito, muito preponderante. E algumas das características são bem importantes. Primeiro, nós, como qualquer animal, somos egocentrados. Não necessariamente egoístas, mas egocentrados. Ou seja, eu quero que seja do meu jeito, a Marla do jeito dela, a Júlia do jeito dela, os meus queridos colegas aqui do jeito deles, e vai ser assim. Para isso, a gente estabelece relações de poder, que não precisam ser negativas, mas eu vou tentar encontrar uma forma de fazer com que seja do meu jeito, sem problemas. Além disso, nós somos muito mais reprodutores do que produtores e copiadores do que criadores. Então, eu estava assistindo um jogo ontem de futebol com meu filho, e aí você não olha um jogador de futebol, você lê um jogador de futebol. Tem tanta informação tatuada no corpo que você não consegue mais, né? Mas se você olhar há 8 anos atrás, ninguém tinha tatuagem. Então, é uma cópia. E aí você pergunta, por que você fez essa tatuagem? E eu não tenho nada nem contra nem a favor, eu sou só um psicólogo que eu constato que nós somos repetidores de padrão. Ele vai dizer, porque eu gosto. Aí eu, como psicólogo, vou dizer, porque você se identifica para pertencer a um grupo, vai na valência positiva desse grupo. Então nós vamos nessa direção. Ou seja, nós buscamos a segurança, e a segurança não está no futuro, não está no desconhecido, não está no novo. A segurança está no passado, no conhecido e no velho. Então, já temos mais complicadores, e aí tem mais um complicadorzinho. Nós somos onívoros, nós comemos carne e vegetais. As pesquisas paleontológicas mostram que todo onívoro ou carnívoro é predador e agressor. Então, olha que maravilha que é essa combinação. Vamos de tudo. Vamos pro feudo. Vamos esperar o disco voador pousar. Talvez. Né? Nave-mãe. Eu vou ficar esperando a nave-mãe. Enquanto não pousa, vamos pensar que a gente pode fazer com esse pacote inteiro, né? Então, a gente estava falando, vocês usaram esse exemplo, né? Grita pedindo para não gritar, é impaciente pedindo paciência, isso aí em psicologia chama duplo vínculo, double bind. E esse é um problema bastante sério. Aí eu vou usar mais uma frasezinha que também não é muito legal. O Jung, discípulo, depois dissidente do Freud, tem uma frase muito interessante. O ser humano nasce original e morre cópia. Olha que beleza. Profundo. Mais uma bonita, né? Então, o que significa nós estamos repetindo padrões. Nós não criamos padrões. Se você vai, qualquer uma de vocês, ou qualquer um de nós, eu não vou conseguir comprar uma roupa do século XVII. Na loja que eu for, eu vou comprar as roupas que tem agora. Então, a minha escolha é o que tem agora.
Qual é o único problema em relação a isso? É que a gente precisa ver, na nossa história, o que que nós tínhamos à disposição. E, a partir do que nós tínhamos à disposição, nós vamos ser repetidores. Se vocês pararem para pensar, Marla e Júlia, né? Vocês, se puderem estacionar nas mesmas vagas, vão estacionar nas mesmas vagas. Se for no mercado, é o mesmo mercado. Dentro do mercado, a mesma marca de sabão em pó, a mesma marca de desodorante, e vai ser assim o tempo inteiro. Cada uma de vocês tem uma rotina diária. Acorda e já faz as coisas todas. Então, nós não criamos muita coisa, nós repetimos muita coisa. A gente pode criar? Até pode, mas a tendência é a gente não fazer isso. Então, o que a gente vai vendo é que nós somos repetidores de padrão o tempo inteiro. Então, o que eu aprendi, eu vou repetir. Eu posso até maquiar essa repetição, mas a tendência é que o que eu tenha aprendido venha a ser a forma com que eu faça. Qual é o problema disso nessa história toda? Então, falamos de maternidade e paternidade, sim. Um problema sério é que as pessoas não estão prontas para serem mães e pais. Biologicamente, é mais do que claro que sim. Mas todos nós, quando pequenininhos, em psicologia humanista tem um conceito chamado alienação. Alienação é perder-se na importância do outro e mover-se existencialmente a partir das expectativas reais ou imaginárias desse outro. Então, desde pequenininho, mãe, você gostou do meu desenho? Pai, olha o meu boletim, olha que legal. Aí sua mãe me falou, sim, muito bonito o seu desenho. Aí eu abro o maior sorriso. E, nossa, meu filho, mas que carrancho é esse? Aí eu fico todo acabado. Nossa, meu filho, 10, 10, 10, 8, meu filho. Bom, enfim, né? E a gente fica nessa historinha o tempo inteiro. Então a gente fica na dependência de papai e mamãe. Então a gente já começa, o processo educacional, ele é um processo, não estou nem falando da escola ainda, ele é um processo, infelizmente, de alienação. Ou seja, a gente fica vendo, bom, com a mamãe eu posso fazer isso e essa birra, com o papai eu não posso fazer essa birra, mas com o papai eu consigo essa chantagem, com a mamãe não aquela. Então a gente começa a fazer o que a gente em psicodrama compreende como sendo personagens. A gente vai gerando papéis. E aí a gente vai caminhando na direção de se organizar em torno desses papéis. É o que o Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, chama de estágio estético. Eu posso não ser corajoso, mas eu posso parecer corajoso. Eu posso não ser inteligente, mas eu posso parecer inteligente. Eu posso não ser tranquilo, mas eu posso parecer. Eu posso não ser corajoso, mas posso parecer. E aí a gente começa a fazer isso tudo. Mas, quando demandado, depois de um certo momento, a personagem vai se perdendo. Porque não tem consistência, é só aparência. Então, quando a gente fala, quando eles usaram os exemplos do duplo vínculo, é porque, na verdade, eu não tenho consistência. Eu não fui construído em consistência. Então, o processo educacional, que deveria ser um processo de formação, até um certo ponto mas é também um processo de deformação. Deformação por quê? Porque eu vou me moldando dentro da expectativa da minha mãe, a expectativa do meu pai, a expectativa do professor, da professora, do padre, do pastor. Então, e é pedido que eu faça isso. Então, como é pedido que eu faça isso, num dado momento, de acordo com o nosso amigo Jung, eu nasci para ser o Fauzi e eu viro cópia de um montão de gente. Então a gente constrói uma identidade coletiva muito antes de, quem sabe, talvez um dia, pode ser uma identidade individual. Então, a partir daí, ninguém está pronto para ser mãe e pai. A gente não está pronto nem para ser a gente de verdade. Demora muito tempo, com muita ajuda externa. Eu sugiro, quem quer que venha assistir esse vídeo, faça terapia. Porque sem isso a gente não dá conta, a gente não dá conta sozinho. Durante muito tempo se imaginou, na década de 30, na década de 20, era uma porcaria, porque senão a gente não teria tido tantas guerras no século 20. Mas antes era muito melhor. Não, senão não teria tantas guerras no século XIX. Também, né? Sim, então não tem muito jeito, né? O que a gente pode pensar, a nossa dimensão biológica, predadores, agressores, egocentrados, a gente precisa se humanizar. Talvez esse seja um dos capítulos mais derradeiros da nossa formação. Como é que eu, Fauzi, me humanizo para me preparar para ser pai do Heitor e do Arthur? Como é que você, Júlia, da tua filha, Marla, das suas pimpolhas? Como é que a gente se prepara para isso?
E aí eu vou falar uma coisinha para vocês. A gente não se prepara. Né? A gente Nossa, que sai. bom. Nossa, que maravilha, né? Que tenso. Nossa, que delícia, né? Que delícia. E aí a gente vai aprendendo na base do tapa. Isso para os que aprendem. Então é bastante importante, né, pensar que talvez seja uma das questões mais delicadas a maternidade ou a paternidade, porque, primeiro, como num processo psicoterapêutico, eu conheço teorias, né, eu já estou há bastante tempo nessa história, conheço técnicas, tenho muita experiência. Volta e meia eu me surpreendo com o que aparece na minha frente. Eu já devo ter atendido 400, 500 pessoas, só em atendimento individual, e volta e meia eu me assusto. Por quê? Porque aquilo ali, eu preciso aprender com aquela pessoa quem é aquela pessoa. Então, da mesma forma, eu preciso aprender com os meus filhos quem são os meus filhos, eles precisam aprender comigo quem sou eu. Então, é um aprendizado constante. E esse aprendizado, ele requer, entre outras coisas, para que seja saudável, o que o humanismo trabalha na ideia da hierarquia horizontal. Então, nós, por exemplo, aqui, nós estamos numa hierarquia horizontal. Vocês têm uma função, eu tenho uma outra função. Nenhuma delas é melhor ou mais importante, mas elas são distintas. A mesma coisa, eu tenho uma função como pai, uma função como psicólogo, uma função como bailarino, uma função como professor. O que a gente tem melhorando hoje em dia é que a hierarquia vertical, hieros, sagrado, né? A hierarquia, o poder sagrado, ele está sendo questionado. Mas ainda assim é uma diferença de função. E eu preciso saber qual é a função ser pai, além de ser Fauzi. E isso não acontecendo, a tendência é que eu me perca no meio do caminho, nos papéis, como diz o Jacob Levi Moreno, né, o fundador lá do psicodrama, ou no estágio estético, ou no estágio ético, como diria o Kierkegaard, ou seja, como é que funciona um pai, como é que funciona uma mãe. E a gente, com as redes sociais, a gente tem mais interferência ainda, porque aí a gente vai vendo uma série de pessoas que têm um conhecimento extremamente superficial, dando uma série de conselhos como se as pessoas soubessem o que elas estão falando. Como a gente não sabe o que fazer com excesso de informação, a gente se perde no meio do caminho. A gente está na era da informação, mas não na era do conhecimento. A construção do conhecimento, ela mais ou menos vai na direção de você conseguir gerar sentido para tudo aquilo. Não conseguindo gerar sentido, você se perde no meio do caminho. Então, nós estamos começando bem. Vamos nessa. Então, vamos de trás para frente, a gente tem que começar a dar um sentido próprio para a nossa vida, né? Senão nós vamos ter que pegar um emprestado e geralmente é o que está mais fácil e geralmente Isso. também não é o melhor, né? E é isso. Então, a construção desse sentido próprio, eu acho que é que fica dessa sua reflexão. E aí, então, também citando o Rogers, do humanismo, né, ele fala de tornar-se pessoa. Né, assim, você falou aqui em se humanizar. E aí eu, de novo, puxo para o meu contexto, que é a escola, né? Assim, é um ambiente onde essas crianças ficam longe dos pais, né? E o Winnicott sempre fala, um autor fantástico, que fala assim, né? A criança se desenvolve muito mais na ausência dos pais do que na presença. Então, assim, eu acho que a escola tem essa vantagem em vários aspectos. E agora também acumular essa responsabilidade de criar produtores de conhecimento, não reprodutores, né? E isso é muito legal, e por isso que eu acho que, assim, com certeza é por isso que eu sou montessoriana, porque em todos os estudos, né, que a gente faz, nós somos acadêmicos há muitos anos, né? Até hoje não encontrei uma referência teórica que dê tanta autoridade para a criança, assim, né, dela criar, porque a criança é genuína, ela tem ela se esgota afetivamente nas relações, ela ama, odeia em 5 segundos, é muito legal. E isso ensina a gente, né? A criança nos ensina o tempo todo, nos sensibiliza o tempo todo. E a escola, eu lembro quando a gente estava ainda anos atrás falando sobre escola, né? Acho que eu tive que escrever alguma coisa para você nesse sentido, e o Fauzi comentou assim, a escola é o lugar que mais mata a criatividade
da, da criança, né? Porque pasteuriza. Eu falei, não, eu não vou escrever isso. Eu me recuso a escrever isso, sabe? Para mim é inconcebível oferecer para a criança um espaço onde ela não vai ser, onde eu não vou permitir que ela seja ela mesma. Então, assim, e Montessori que trouxe para mim essas ferramentas, né? A autonomia, a criança ser referente, autorreferente. Isso eu falo o tempo todo, né? Que, assim, nossa, mamãe tá tão feliz que você tirou 10. Não, né? E aí, como é que é essa sensação, né? Como é que é? Como é que foi? O que você está sentindo? Como que você volta esse vetor para a criança? Porque é uma experiência que eu não posso roubar dela, né? Eu não posso tirar isso dela. Então, mais ouvindo sua fala, Fauzi, assim, mais ainda eu digo assim, para mim todo o meu trabalho vai fazer sentido se a criança sair da passagem pela morada como produtora e não como reprodutora. E a gente vê isso acontecendo. Estou muito feliz, mas é por quê? Eu vou te dizer, porque eu estou trabalhando com a primeiríssima infância e com a primeira infância, né? Quer dizer, a criança ainda não passou pelo mundo, né? Para ir se contaminando. Mas eu acho que construir isso na infância, a criança se permitir, se posicionar, entender que ela pode escolher, que ela deve escolher o que é melhor para ela. Claro que ela não vai ter noção total do que é bom para ela mesma, né? Mas a gente ajuda, a gente pode dar as opções dentro de um ambiente preparado, de um ambiente controlado, e a partir dali ela fazer as escolhas, né? A livre escolha dentro daquilo que a gente organizou didaticamente, pedagogicamente. Então, assim, para mim é inconcebível, sabe? Pensar eu falo que a morada assim, é mais do que uma escola, porque eu entendo que é um espaço de desenvolvimento infantil. E a criança vai se desenvolver para o lado na direção como uma planta mesmo, né? Na direção, não vai ser um bonsai que a gente vai amarrar e vai falar, esse galho eu quero para cá, né? Não, vamos deixar isso florescer e ela escolher esses caminhos e firmar as sementes. Então, está acontecendo muito isso na minha prática, né? Eu vejo assim, um resgate da infância para resgatar a criança que está nesse adulto, que já se perdeu, que deixou de ser referência, perdeu suas bases, né, suas raízes, e a criança auxiliar nisso, né, a gente seguir a criança que é genuína, que não está tão poluída. Eu sempre brinco, né, com um grupo de pais, eu falo assim, não, eu já perdi a fé nos adultos, agora as crianças. Mas é brincadeira. Então, assim, a gente conseguir esse resgate por meio da escola, entende? Assim, a gente precisa levar esse diálogo, a gente precisa levar esse debate, e parar de produzir cópias, né? Então, assim, a escola é o lugar onde a criança passa uma parte do tempo, né? E é um lugar que pode ser muito privilegiado, assim, né? Vai depender da qualidade das relações que a gente constrói, que a gente oferece para eles ali naquele espaço. Então, assim, com tudo isso, por isso que eu fiz aquela analogia da árvore, né? O tronco é a gente, né? Tudo parte do sentido próprio que nós estamos dando para a nossa vida. Porque se eu dou um sentido próprio para mim, minha filha, minhas filhas vão ver isso e muito provavelmente vão entender como é, e aí elas vão dizer o que faz sentido para elas, né? Uma vez a minha filha estava estudando a prova de geografia, né? Aí eu falei, né, aquela coisa, filha, já estudou? Aí ela disse assim, tá, estou estudando. Eu falei, mas vem cá, por que você não senta, sublinha tudo que você acha mais importante, depois você escreve o que você acha mais importante, mandando uma super técnica, assim, né? Bem original. E aí depois você lê o que é mais importante. Ela ficou esperando, me olhando, e falou assim, tá bom, mãe, esse é o seu jeito de estudar geografia, agora eu vou estudar do meu jeito, dá licença. Eu falei, ok. Então, assim, falar isso, né? Eu sei escolher, sabe? A autonomia, o método é muito citado, né? Todo mundo, mesmo a pessoa leiga, que não é da área, fala, Montessori é aquele método que a criança, que trabalha a autonomia da criança, né? Então, assim, eu não quero, assim, jamais, eu acho que se eu perceber que a morada é um espaço de tolir a criação e fomentar a reprodução vazia, eu acho que eu tenho que mudar de ramo. Olha, o que eu vejo nessa história toda? Primeiro, hoje em dia,
A escola tem um lugar pode ter um lugar completamente diferente do que tinha na minha época. Eu sou de 62, eu entrei na escola em 66, e era realmente um lugar para você conseguir informação. Não tinha informação em lugar nenhum. Você não tinha livros praticamente, você não tinha publicações, não tinha nada. Então, realmente, o professor, ele era um informador e está tudo certo. Era assim, não tinha como. Então, a escola era o lugar de informar sobre muitas coisas. Você não tinha bibliotecas, não tinha nada. Hoje em dia, eu vejo que é impossível uma educação saudável sem uma boa escola. Não tem mais jeito. A gente pulverizou demais tudo, e não é bom nem ruim, é simplesmente uma constatação. Então, eu vejo que escolas saudáveis são, para mim, a salvação de uma família. Não é delegar para a escola, mas é entender que a gente é complexo demais. Não dá para pensar antigamente. Quando eu comecei a ver televisão na minha vida, tinham 3 canais e assim, a maior parte do tempo era chuvisco na televisão. Depois começaram depois, quando eu vi pela primeira vez uma TV a cores, eu falei: "Nossa, que coisa legal", né. Enfim, tá tudo certo. Só que, é muito rápida a mudança. A mudança nos últimos 500 sei lá, de 1500 para 1900 foi muito pequena. A mudança de 1900 para 1980 foi bem maior, de 1980 para 2000 de 2010 para cá, pelo amor de Deus. Então, a gente não pode ficar num saudosismo bobinho. A gente tem que se atualizar. Agora, a função da escola e a função do professor, a função do tutor, do monitor é completamente diferente e é muito, muito necessária. Não dá mais para pensar que uma mãe ou um pai vão dar conta. Não tem mais jeito. Em relação à construção de um propósito, não tem nada mais importante do que isso. A gente não constrói propósitos. Os nossos pais não sabem ensinar propósito. Meus pais não sabiam. Eles sabiam me colocar na escola e depois da escola escolher uma profissão e depois da profissão, né, aí trabalhar nos dias úteis e descansar e me divertir nos dias inúteis, né? É mais ou menos Muito isso bom. que a gente fez, né? E trabalhar 11 meses e descansar um mês e ficar assim o tempo inteiro durante 40 anos para ver se você conseguia, né? Quando terminar a vida, bom, agora eu vou viver a minha vida, assim, aos 65, quando você já está desgastado o tempo inteiro. Então, isso é muito complicado. A gente precisa rever isso. Eu vejo a vida mais ou menos assim. Eu tenho um aviãozinho, ele está abastecido, tem uma pista e eu sei levantar voo. Então, eu vou levantar voo, levar o avião para onde? Vou ficar o quê? Circulando com ele até acabar a gasolina e cair no chão. Mas é mais ou menos o que acontece com quase todos nós, né? Então a ideia é, desde muito cedo, ajudar as crianças, adolescentes e adultos, né, mesmo, a construírem sentido e propósito. Porque senão você vai decolar o seu avião, e aí vai para onde? Como você falou, vai para onde me disserem, ó, vai para a direita, que é muito bom. Ah, beleza, eu vou. Aí é lá na frente, vai para a esquerda, né? E é muito importante a gente pensar que na vida não existem nem trilhos nem trilhas, né? É você botar a sua canoazinha num mar desconhecido. Você vai ter que aprender a fazer isso. Então é bem importante que a gente pense que uma das funções mais importantes da maternidade, da paternidade e da escola como um complemento saudável é qual é o propósito de vida. Sem propósito de vida, vai seguir numa relação quantitativa, né? Biologicamente, a biologia ela é quantitativa, ela não é qualitativa. A qualitativa ela é a cultura. Vai seguir uma vida quantitativa, ficar mais tempo vivo do que menos tempo vivo. Mas não muito mais do que isso. Então, o que eu entendo hoje em dia, pensando assim, né, o que você vê, né, quão interessante é ver se as pessoas têm algum propósito real de vida. Porque assim a gente acaba, de novo, né, virando cópia até nos propósitos. Então, tá, o meu sonho é comprar uma casa, a gente está aqui em Brasília, uma casa no lago, sei lá o quê, ter um carro, e aí um carro um pouco melhor, e aí viajar uma vez por ano para a Europa, levar os filhos para Disney, e isso não é em si nem ruim nem bom, mas isso acaba virando mais ou menos a ideia da tatuagem nos jogadores de futebol. Eu acho que isso é bom. Não, eu não acho não, eu me identifico com isso, porque eu fui trabalhado para me identificar. Você usou a palavra autonomia, auto, si mesmo, nomos, lei, regra, norma. A autonomia é a habilidade que eu tenho de gerar as minhas próprias regras existenciais. Habilidade é diferente de capacidade. Habilidade é a nossa possibilidade de operacionalizar.
Então, qual é o problema que eu vejo, por exemplo, das redes sociais nesse sentido? Que elas propõem teorias, mas a operacionalização ela não é tão simples assim. Então, a operacionalização ela pressupõe uma série de habilidades que a gente não consegue estabelecer sozinho. Então, por exemplo, esse é um dos lugares importantes de uma escola como a tua. Uma escola como a tua oferece às pessoas a possibilidade, às crianças, obviamente, né, a possibilidade de trabalharem na direção da operacionalização dos seus pequenos sonhos. E é muito interessante, por exemplo, a maioria das teorias fala assim: errar é humano. Não se preocupe com errar. Mas, ao mesmo tempo, quando você erra, você é punido, você é massacrado, você é intimidado, você é ameaçado. Então, essas coisas, assim, nós somos teóricos do bem viver. Mas na hora de vamos ver o que é bom, né? Todo o processo, errar não tem problema nenhum, desde que não seja eu que erre. Né? E aí vai ficando nesse lugar assim, né? Não se preocupa não, desde que não seja eu que erre. Isso é uma coisa muito complicada também, porque, por exemplo, quando a gente pensa uma criança pequenininha, né? A criança ela ainda não distingue muito bem o circunstancial do estrutural. Então, quando você chega e fala, Marla, menina feia, você fez uma coisa muito feia, ela não vai entender que ela pode fazer uma coisa feia sem ser uma menina feia. E aí a gente começa a fazer uma equivalência entre o que eu faço de ruim e como eu sou ruim. Se eu sou ruim, eu sou rejeitado, não sou digno de amor. A partir daí eu começo a fingir que eu não erro. Né? Isso aí. Porque, afinal de contas, eu preciso Pra ser não amado. parecer de novo, Pois né? é, eu preciso ser amado. E aí a gente começa nessa história toda. Tanto que qualquer um de nós, eu, vocês duas e os dois colegas aqui, assim, nenhum de nós aceita com facilidade ser corrigido. Mas nem a pau. Não. A gente até consegue no estágio estético fingir, não, entendi. Por dentro você está se torturando e está pensando assim, meu Deus do céu, né? Estão vendo que eu sou a pior das pessoas do mundo e fica nesse lugar. Então, um dos lugares mais importantes que a gente pode trabalhar nessa questão da autonomia é a geração de segurança para a criança, a segurança para as pessoas. Né? Em psicologia a gente fala, uma criança não precisa de amor, ela precisa de segurança. O amor é ela se sentir segura. Né? Os meus filhos, ou as suas filhas, ou a sua filhinha, né? Vai explorar sei lá, o parquinho. Vai lá, né? A conquistadora do parquinho. Mas de vez em quando ela olha para trás para ver, né? Né? Se mamãe tá lá, ó, se papai tá lá. Se não tiver, ela trava lá, para e pronto. Né? Dá pau, acabou, né? Você tem que Acabou a valentia, Você né? tem que resetar tudo, né? E aí que se ela vê que tem alguém, ela sai explorando. Aquelas perninhas desse tamanho, né? Então, assim, a gente precisa de se sentir seguro. Só que, para eu me sentir seguro, os meus pais tinham que gerar essa segurança. Mas eles não sabiam, ninguém ensinou para os meus pais como é que eles seriam pais do Fauzi. Então, assim, eles tinham que aprender em parte o que sou eu. E, claro, em parte eu sou parecido com todo mundo, mas em parte eu não sou. Então, essa singularidade vai se perdendo. Por isso que o Jung fala que a gente nasce original e morre cópia. E aí, vamos, né? Papai deu a mesma educação para mim e para minhas duas irmãs. Deu tudo errado. Eu fiz tudo igual para todo mundo. Eu não entendo o que deu errado. Que... Eu fiz tudo igual. Eu fiz com você, tudo igual. Você virou humilhante, você... Por que será que deu tudo igual? Né? Talvez porque a tal da singularidade não foi trabalhada. Exatamente, tudo, né? pasteurizou tudo. Então, eu vejo que, pensando, né, na escola, pensando no novo lugar da escola e no novo lugar do professor e tudo mais, para não ser exatamente aquilo que a gente falava na sala de aula, que a maioria das escolas é pasteurização total. Sim. É assim, é um disfarce. Então, a construção do ser humano pressupõe as duas coisas. A minha habilidade de saber que eu tenho coisas parecidas com todos e as lacunas de diferença onde vai surgindo o Fauzi, vai surgindo a Júlia, vai surgindo a Marla. Ou então a gente não surge isso. E aí a gente vai ficar sendo uma personagem atrás da outra personagem, atrás da outra personagem. E aí a gente se perde nisso, e onde é que eu tô, para onde que eu vou? É um que eu tô, Não, para um que eu vou. Exatamente. E Fauzi, com essa sua fala, assim, me ocorreu essa pergunta, assim, será que os nossos filhos devem ser uma versão melhor da gente? O que Não, você acha assim, nesse sentido, assim? a construção dessa adjetivação ela é muito complicada. É uma né? projeção muito maciça, né? E é massacrante, porque melhor significa o que exatamente? Fazer o que eu não consegui fazer? Fazer o que eu não dei conta? Eu tirei 9, 10 e 1, 8, ele vai tirar o quê? 10, 10? Aí é melhor que eu?
ou o quê, né? Então, assim, a construção da singularidade pressupõe, nesse sentido existencial, a eliminação da adjetivação. Ele tem que ser ele, o Arthur, meu filho, tem que ser ele, a Heloísa tem que ser ela, a Marina tem que ser ela, o Heitor tem que ser ele, e pronto. O que a gente pode fazer é como é que ele consegue ir expandindo as suas potencialidades. Uhum. Mas para expandir potencialidade, ele precisa descobrir potencialidade. Como é que ele vai construindo isso? E muito importante também, né? A gente tem essa construção de adjetivações, a gente tem um problema sério. Então eu tenho coisas que dentro de um modelo são aprovadas e dentro de um modelo são desaprovadas. Quando a gente olha para as nossas faltas de uma forma pejorativa, o faltante ele é perverso. Quando eu olho, eu ensaio muitas moças, muitos rapazes, né, para variações e danças e tudo mais em balé clássico, e eu trabalho com eles a ideia de que todos os erros são espaços de aprimoramento. Então não olha para suas quedas ou para os seus desequilíbrios como imperfeição, porque são imperfeições, mas a imperfeição ela é basicamente uma característica humana. Então, se a gente olha para a imperfeição não como um defeito, mas como uma característica, eu vejo o faltante como a possibilidade de expansão, de desenvolvimento, de aprimoramento. E é um caminho, né, Fauzi? Em Montessori a gente fala muito isso. Outro paradigma que ela quebrou à época é isso, essa ressignificação do erro. Porque a criança é um trabalhador incansável. E ela repete. Às vezes assim, né? Tô brincando com sementes de grãos de feijão. Cai tudo no chão, ela cata um por um. Ela vai. Então, ela sempre opera na lei do máximo esforço, ao contrário de nós, né? Adulto a gente está sempre economizando energia. Automatizando. A criança não. Então, assim, a questão do erro em Montessori também é assim, é uma cereja do bolo. Porque ela é natural para a criança que ela repita, né? É tranquilo, esse controle de erro precisa ser passado para ela. Por quê? Porque os materiais montessorianos tiveram esse cuidado, né? O material se corrigir. Não precisa da criança de vir um adulto e falar assim, olha, tá errado, é o maior embaixo do menor. Ele vai tentar fazer diferente, aí vai botar o menor embaixo, isso não vai sustentar a peça maior que vai vir para cima. Então, ela vai experimentar aquilo e vai conhecer, e aquele erro é muito importante para ela, né? Porque ele fala, poxa, eu preciso desse erro para me aperfeiçoar, eu trabalho na lei do maior esforço, eu vou repetir tantas vezes quantas eu achar necessário, entendeu? E aí ali ela vai rumo à perfeição. Esse é o raciocínio, e muitas vezes a gente acha que não faz sentido o que a criança está fazendo, toma, interrompe, e aí o nosso sistema educacional condena muito o erro. Quer dizer, você foi meu professor, então eu fazia a prova, eu escrevia lá e tinha que entregar para você, quer dizer, meu erro estava contigo, né? Depois você devolvia, e aí de repente é punido, vou perder um ponto, vou fazer. Então, assim, a gente tem um sistema que culturalmente, né, o erro ele custa caro, né, para a gente, e na criança não. E mais legal ainda é quando nós pais a gente se permite errar, a gente dá uma leveza para o erro, e é fantástico ver como a criança gosta de ver que a gente erra. Nossa, ele erra também, aquele cara que é meu herói, que ele é fantástico, assim, ele erra, então dá uma liga, dá uma conexão afetiva fantástica. E muitas vezes a gente também, nós adultos, a gente vai na direção oposta, né? A gente esconde o erro, porque eu não posso errar, né? Logo eu, né? Imagina. Eu não posso errar, né? Eu sou gênia. A gente brinca assim, que as vovós chamam os netinhos de gênios e gênias. Qualquer vídeo é um gênio. Olha, manda um vídeo para a vovó, esse menino é um gênio. Eu acho muito interessante, tem uma frase muito interessante atribuída ao Sócrates, que é assim: os deuses, se é que eles existem, eles nos invejam, porque nós podemos mudar e eles não podem. Então isso é fantástico, ou seja, nós não somos perfeitos, mas nós somos perfectíveis. Nós podemos nos aperfeiçoar. Então, quando a gente consegue sair da teoria que errar não é um problema, porque assim, sair em todo livro de pedagogia, em todo, sei lá, qualquer página do Facebook, do Instagram tem isso, né? Não se preocupe com o seu erro. Mentira, né? A gente está apavorado querendo mostrar para todo mundo como a gente é um espetáculo, né? Pois é, então quando a gente consegue trabalhar, como você falou, a tendência é que a gente se humanize.
Porque a gente não foi feito para ser perfeito. A palavra perfeito, né, o prefixo per significa completo. A palavra perfeito significa algo feito por completo, ou seja, não tem espaço de mudança. Por isso que o Sócrates fala, né, os deuses são perfeitos, então eles não podem mudar. E nós podemos mudar. Então essa é a vantagem, e por isso que ele tomou a cicuta lá, né, pela questão, né, de impiedade em relação aos deuses. O que a gente pode pensar, voltando à questão do pai, da mãe, dos professores, das figuras que vão, de alguma forma, influenciar as crianças? Que elas possam se reorganizar em torno disso. E não é uma coisa muito simples. Todos nós temos traumas, todos nós temos dramas, todos nós temos lacunas, dores e feridas abertas. Então não adianta a gente construir teorias. Já tem todas construídas. Não precisa ser escrito mais nenhum livro de psicologia. Até pode, mas não precisa mais. Porque já tem escrito, já está bom. Só que a gente não sabe o que fazer com eles. Então é bem importante que a gente se organize nesse sentido. Que a gente possa construir, aos poucos, uma auto-humanização. Sozinho a gente não consegue, não tem dúvida. Porque, né, eu não consigo olhar para as minhas orelhas. Eu não consigo nem saber a cor dos meus olhos. Ou é um reflexo, alguém me diz, são castanhos. Então, olha que coisa mais estranha, né? A gente nunca vai ver o nosso próprio rosto. A gente vai ver uma imagem dele, um reflexo dele. Se a gente pegar o mito da caverna do Platão, usar, né, traduzir para os dias de hoje, né? Se toda a imagem que eu tenho de mim for de um espelho, daqueles que tem parque de diversão que deforma, aí eu imagino que eu tenho um olho mais alto que o outro, a boca torta, o nariz torto e o queixo, sei lá o quê. Aí a Marla me pergunta, Fauzi, me descreva o seu rosto. Eu vou dizer, olha, meu olho esquerdo é muito mais alto que o direito, meu nariz é muito torto. Você vai falar, não, Fauzi, não é não. Você tem os olhos, você vai me descrever. Eu vou falar, não, sinto muito. Não é assim que eu sou. E, infelizmente, esse é o processo de deformação nosso. Então, né, todos nós temos as deformações que vêm de infância e de adolescência. Então, usando o mito da caverna de novo, né, eu acho que eu sou uma coisa deformada. E aí a Marla fala, não, você não é assim, Fauzi, você tem a boca reta, o nariz reto. Eu falei, não, sinto muito. Aí eu vou ter que aprender como é que eu sou. Porque eu nunca me vi, eu nunca vou ver as minhas costas, a minha nuca. Olha só, o nosso rosto, que é a nossa marca mais idiosincrática, né, que é a Só nossa... seu. Pois é, só que eu nunca vou ver. Eu nunca vou ver os meus dentes, não tem como fazer isso. Só um reflexo ou uma imagem. Então, eu preciso de alguém que me possa espelhar de forma muito saudável. E E é isso, verdadeira, né? claro, e é isso que um pai e uma mãe precisam fazer com seus filhos. Só que com cada um. Nossa, eu eduquei todos iguais. Cada um de um jeito. Nossa, eu não entendo por que esse cara virou um ladrão, esse aqui é um político corrupto. Né? E esse aqui deu certo, finalmente. Até que enfim. Finalmente, né? Por que será? Porque a gente é, infelizmente, deformado o tempo inteiro. Mais uma frase do Jung, eu não sou junguiano, mas ele é genial. Ele fala assim, o nosso passado traumático, ele não se atualiza como uma simples memória, mas como emoções doloridas. Carregadas. Sim, né? não tem dúvida. Não é assim, uma lembrança assim, me lembro. Não, é ruim. E aí, de novo, isso aí tudo vai influenciar, porque eu sei que eu não posso gritar com meu filho pedindo silêncio. Bom, mas onde é que está o duplo vínculo? Porque eu não dou conta disso. Sim. Eu não sei nem que eu estou fazendo isso. Porque eu não consigo nem me enxergar. Uhum. Então, o processo de reumanização do ser humano é fundamental. Então é uma reconstrução das relações Não humanas, né? tem Que são sempre dúvida. pedagógicas, né? Mas, olha, a palavra que você falou é excelente. Um processo psicoterapêutico, ele é um processo pedagógico. Eu preciso me ensinar como é que eu vou me tratar, e eu preciso me ensinar quais são os limites que eu dou para todo mundo. E eu preciso ensinar para cada pessoa como é que essa pessoa vai me tratar. Então, uma criança precisa aprender como é que ela vai se ensinar e como é que ela vai ensinar a coleguinha a lidar com ela, como é que ela vai ensinar o papai, e assim o tempo A inteiro. responsabilidade é minha, né? Assim, a forma como eu quero ser tratada é uma responsabilidade minha. Eu preciso deixar isso claro nas relações, Mas olha, né? aí não é tão simples assim. Aí eu estou trabalhando num novo livro. E é bem interessante, eu estou trabalhando o sentimento de estranheza. Então, se eu fui... Vamos pensar assim, né? Se a gente tivesse... não agora em 2023, se a gente tivesse em 1800 no Rio de Janeiro, a gente não ia estranhar ver uma pessoa ser enforcada na rua. Sim.
Não vou dizer que a gente gostaria de ver, mas não seria estranho. Meu Deus, o que é isso? Hoje em dia, se a gente vê uma pessoa enforcada na rua, a gente provavelmente cai duro. A gente não estranha, nós aqui em Brasília, ver pessoas morando na rua. Não estou dizendo que a gente gosta, a gente não estranha. E a gente não estranha ver alguém no supermercado, por exemplo, pedindo comida. E aí, se a gente for muito legal, a gente vai lá dentro, dá 1 quilo de arroz, né? E gasta R$ 3.000 com um pet qualquer, né? E tá tudo certo, porque não tem um sentimento de estranheza. Onde não tem estranheza, existe uma normalização da miséria. E aí não existe também, infelizmente, o impacto é muito pequeno, o senso crítico abaixa muito. Então, eu estou trabalhando, por exemplo, agora com várias moças que tiveram infâncias muito ruins. E elas nem sabem que elas estão repetindo a miséria. Isso em psicologia chama fidelidade invisível ao clã. Estão repetindo essa miséria. Então, elas não conseguem nem saber como é que elas gostariam de ser tratadas. Porque elas já se habituaram. Eu trabalhei no Rio uma vez com um grupo de mulheres que sofriam violência física e elas só identificavam violência física quando levavam um soco na cara. Empurrão não era violência, tapa na cara não é É uma violência. tendência normalizante, Mas, né? claro, então, esse é o problema. Por isso que eu estou falando sentimento de estranheza. Não tem estranheza. E era muito estranho. Uma das moças lá falou, não, ele só me bate nas sextas-feiras. Que é quando ele bebe. Sextou, eu vou apanhar. Mas que assim, mas é estranho, mas é isso mesmo. Então ela não identificava. Pegar pelo braço e chacoalhar não é violência. Tá valendo. Porque né? assim, violência para elas ou era soco, né, assim, mão fechada, ou então uso de arma. Então, você não tem como falar, olha, como é que você quer ser tratada? Porque ela tá no lucro. Eu só levo um tapa por Tá tudo bem, sexta-feira. né? Então também não é tão simples assim a gente pedir para alguém que não aprendeu o que significa dignidade, que ela ensine dignidade. Sim. Então esse também não é um espaço muito simples. Porque a gente, escutando você falar, porque a gente cria, que você fala muito, né, em Montessori, sobre a autorreferência, mas a nossa autorreferência é construída através do outro, né? Claro. Então, na relação dos nossos pais, na relação da escola, na relação da educação. Então, se eu tenho uma referência, né, de alguém que apanha também, a minha... Isso, a tendência é exato, isso na hora ser que você normal. ter a sua Claro. referência, isso vai ser normal, a normalização, né? Então, aí vira mais um desafio ainda com o tema, né, que a gente falou, criança, adulto, espelho, é que referência nós estamos sendo para que eles tenham uma autorreferência e consigam... Mas o problema não mas é mais profundo do que esse, porque às vezes eu não reparo, eu não percebo. Foi o exemplo que eu dei do mito da caverna. Eu não percebo que eu sou tão estranho. E como perceber? Sim, aí a ajuda externa ela é fundamental. A qualidade das relações Claro que pedagógicas. Olha, o Kurt certamente. Lewin fala uma coisa muito interessante. A qualidade de um grupo não se relaciona diretamente com a qualidade das pessoas que o compõem, mas com a qualidade das relações que ele estabelece entre si. Então, não basta você ser legal, a Marla ser legal, eu ser legal. A questão é como é que a gente constrói relações boas. Uhum. Porque, no fundo, nós somos seres culturais. Sim. E a cultura, ela é circunstancial, de tempo e espaço. Então, a gente vai ter que ver, né, por exemplo, eu dei o exemplo, se a gente tivesse em 1800 no Rio de Janeiro, eu já não ia estranhar, por exemplo, ver pessoas escravizadas, chicoteadas na rua. Talvez não gostasse, mas não seria estranho. A gente hoje em dia se visse, a gente já intervia imediatamente, mas não tendo esse senso de estranheza, a gente não tem senso crítico. Então, também não é tão simples assim, porque senão vai cair de novo em Instagram da vida. Total. A regra, então faz isso, se faz isso, então aquilo. Não existe equação para a vida, não existe resposta simples para questões complexas. O processo de humanização é muito complexo, porque sozinho ninguém faz nada. E profundo, né? Então, assim, uma pergunta, mais uma, assim, para a gente responder junto, né? Como educar crianças para pensar por conta própria? Primeiro, né, Pitágoras, educar os adultos para não, né, educar as crianças para não punir os adultos. Então, para isso, a gente precisa primeiro educar os professores. Não existe a forma de educação sem você ensinar os professores. Não existe mudança na família sem você ensinar os pais. Então, você tem que... É excelente o que você faz na tua escola, mas é o cobertor de Penélope, né? Faz de dia, desfaz de noite. Faz na escola, desfaz em casa. Então, também, esse tipo de trabalho, como você falou, na sua escola tem agora uma escola para pais. Isso é muito importante, porque você não adianta pedir para alguém que se alguém não tem para dar. Não adianta. Eu não trabalho mais com criança ou adolescente, porque é muito frustrante no processo terapêutico, né? É muito frustrante. Você trabalha, e aí
3 sessões depois, os pais tiram lá porque está ficando muito rebelde. Não está ficando rebelde, finalmente está olhando para si. Então, também você perde um pouco de autonomia nesse sentido. Então, né, educar as crianças para não punir os adultos, mas você tem que educar os adultos, porque eles que vão, eventualmente, trabalhar com as crianças, e não só numa escola. Então, é importante, sim, formar bons professores, é excelente, mas formar pais também. Então, a gente não pode imaginar, porque simplesmente uma mulher e um homem, o que quer que seja o casal, uma mulher está com um neném na barriga, que eles já são mãe e pai, ou mãe e mãe, tanto faz, né? Não faz diferença o gênero. As pessoas precisam a aprender a educar. A educar é basicamente você fazer brotar alguma coisa. Aí, voltando para o Rogers, né? Gerar condições para isso. Mas várias vezes eu ouvi você falando nos podcasts anteriores, né? Ninguém dá o que não tem. Então, a gente precisa também, não basta você educar as crianças. Você também tem que educar os adultos. Tem que formar pais. Um pai não nasce formado, uma mãe não nasce formada. Geneticamente é a coisa mais simples do mundo, mas não. E aí vai aprendendo, né, na base do tapa, o que todos nós fizemos. Né? E aí, num dado momento, a gente vê que isso não cabe mais, porque a gente já tem possibilidades diferentes. Meus pais não tinham possibilidades diferentes, meus avós menos ainda. Meus avós eram de 1900, meus pais de 1931 e 33. Não tinha a menor ideia do que era isso. Hoje em dia já dá para ser diferente. Mas aí não basta só você ter uma escola para crianças, tem que ter uma escola para pais. E esses pais têm que querer participar. Aí, tem que entender. Essa é uma questão muito importante. Né? Eu sempre falo assim, muitas vezes as pessoas vêm no meu consultório, aí eu quero fazer terapia. A minha primeira pergunta é, você quer ou você quer querer? Né? E não é só um jogo de palavras, porque às vezes eu quero querer, mas eu não estou disposto a pagar o preço, eu não estou disposto a fazer aquelas coisas. No fundo, eu quero um milagre. Né? Ou uma pílula mágica também. Sim, né? mas essa é a passividade, né? Sim, uma resposta que, né, que o Harry Potter mais ou menos conseguiria, né? Com a varinha eu consigo com a minha fala, né? É mais isso. E de preferência sem muito esforço, né? Sem nenhum esforço. Né? Muito esforço é bondade sua, né? Sem esforço nenhum. Né? É o ganho 1000, gasto 0. Eu acho que para finalizar, né, toda essa fala e esse podcast aqui também, eu acho que o quadro vai ser igual no último episódio. Vai ser, ao invés de momento desabafo, vai ser momento reflexão. Então, a partir da fala, assim, que reflexão vocês acham que a gente precisa sair daqui pensando para abrir, inclusive, a segunda temporada? Quer sugerir, Fauzi? Autonomia. Autonomia, né? O que me vem, assim, de pronto, e foi foi um tema que apareceu no último encontro de pais que nós fizemos na Morada, é exatamente esse dever de casa, né? Assim, o que eu posso fazer para eu ser um pai admirável, uma mãe admirável, né? Admirável no sentido, assim, da minha criança, a gente está falando de espelho, né? Então, assim, como a criança me reconhecer, né, dentro do que eu realmente quero passar para ela. E essa criança falar assim para mim, não, mamãe, o seu olho não é torto, o seu nariz é assim. E eu falar, ok, eu tô com você, eu tô te seguindo. Né? Então, eu acho que caminha nesse sentido, assim, como que eu vou me tornar um pai, uma mãe admirável, nesse sentido, para eu criar uma relação de paz. Eu não consigo pensar na construção da paz que não seja pela diplomacia, né? Pelo diálogo, pelo afeto, pelo respeito. E um dos outros podcasts também, eu falei isso, né? A gente tem que acabar com essa construção pronta, né? De falar assim, me respeita porque eu sou sua mãe. Não, me respeita porque eu respeito você. Né? Então, eu sempre gosto de repetir isso. E então, a gente começar a ser mais... para eu gostar da imagem que eu estou vendo nos meus filhos, que são espelhos, que são reflexos, né? Já que a gente lida tanto com os reflexos da gente, para eu gostar disso, o que eu vou mudar em mim, para gostar do que eu vou ver refletido de mim na criação que eu vou, né? Nas condições necessárias e suficientes que eu vou oferecer para minhas filhas crescerem com dignidade e internalizar um mundo de afeto, de coragem, de perseverança e autonomia, enfim, disciplina.
autodisciplina, obediência, enfim, né? Tem várias coisas aqui que eu desejo muito que elas internalizem. Então, acho que minha Eu ia reflexão falar é isso, essa, né? nesse viés também que você falou, eu acho que, assim, que o que trouxe, assim, pra sair daqui pensando, passar o final de semana pensando, é a questão do propósito, né? Porque essa palavra, até falando assim, às vezes, igual você falou no Instagram, umas falas vazias, tinha pegado meio bode, vou falar dessa palavra, sabe? Como se fosse uma coisa assim, é propósito e tal. Mas realmente a gente precisa pensar o que a gente quer da nossa vida, né? Para que caminho o nosso avião tá indo. Então, assim, eu acho que essa relação de ser verdadeira, de ser autêntica, talvez tentar copiar um pouco menos, criar um pouco mais. Então, assim, o que a gente pode fazer, assim, para buscar o nosso propósito, entender quem somos nós nesse mundo, para onde queremos ir, e dessa forma ser referência também para que a minha filha, no caso, também possa buscar dentro dela e não olhar a minha, né, o meu propósito, o meu caminho, mas que eu consiga também aceitar o que quer que seja que saia disso, né? Porque é isso, ela tem 2 aninhos, vai saber os caminhos que se ela tiver, né? Se a gente vai criando ela para pensar, né? Por conta própria e tudo mais. Não sei, né? O que vai dar, vai ser uma grande surpresa. Me fez pensar sobre isso. Você tem mais uma reflexão que você quer trazer pra gente? A única coisa que eu acho importante a gente pensar você falou na palavra obediência, e é uma coisa bem interessante, porque o processo a infância é um processo que muitas vezes se confunde obediência com submissão. E aí, num dado momento, uma coisa que eu trabalho muito com professores ou mães, pais que me procuram, é não utilizar a palavra eu não gosto, eu gosto, eu prefiro, eu não prefiro, porque num dado momento a criança começa a fazer porque a mamãe gosta, não fazer porque a mamãe não gosta, fazer porque a mamãe prefere, não fazer porque não prefere. Então, num dado momento, a pessoa começa a ficar submissa à vontade de alguém. E aí, e se eu gostar de coisas erradas? Meu filho vai fazer o que eu gosto também de coisas erradas. Então, é importante a gente pensar que o processo de obediência ele é muito diferente do processo de submissão. Obediência parte do pressuposto que eu compreendo e eu aceito de forma ativa que essa é a melhor direção. A obediência saudável é a construção de um consenso e de um bom senso. Então, a reflexão que eu vejo a submissão ela não é infantil, ela é infantilizante, porque você se coloca menor do que o que quer que esteja na sua frente. E aí você fica sempre num desenvolvimento emocionalmente retardado. Ou você fica como uma criança, só que você não é mais criança, então você não é mais obediente, você é submisso, ou você fica um adolescentezinho rebelde. Os dois você fica menor do que o que você está ou se submetendo, ou que você está se revoltando. Então você constrói a total ausência de autonomia e de liberdade, e você funciona sempre a partir de algo maior do que você. Você se aliena, né? Sim, aí eu me perco no outro. Você constrói exatamente perder-se na importância do outro e mover-se existencialmente a partir da expectativa real ou imaginária. Eu acho que alguma coisa está esperando de mim, pode ser imaginária, desse outro. E a gente fica sempre menor do que esse suposto outro. É isso. Muito legal. A gente trouxe agora umas últimas perguntinhas que a gente brinca que é o bate-bola, ou pensou, falou. Sim, e nesse caso vai ser bem rapidinho e mais assim, trazer pra gente, né? Acho que cada um aqui falar um pouquinho de si, né? A gente falou dos comportamentos, de o que a gente enxerga, o que a gente vê nesse outro, nos nossos filhos. E aí, qual comportamento que você não quer que seu filho reproduza? Assim, não gostaria, né? Sim, o que eu não gostaria é que ele fosse dependente. Eu gostaria que ele fosse autônomo. Então, o que quer que seja, eu gostaria que ele tivesse a coragem de ousar e arriscar. Coragem não é não ter medo, é ter medo, compreender o medo como um estressor positivo, ou seja, algo que gera cautela, cuidado, atenção, e a partir daí ir construindo as soluções para ele gerar o que quer que seja desse caminho que ele busca. Eu acho que com esse a gente pode finalizar o podcast, né? Porque... Bom demais, né? Para minhas filhas, eu gostaria que elas não, além dessa questão, né, da coragem, eu gostaria que elas sempre buscassem o sentido próprio, assim, fizessem sempre reflexões pessoais, íntimas e profundas, assim,
eu confio que elas não dão conta, elas conseguem fazer isso, né? Então, assim, antes de tomar qualquer atitude, o que você decidiu que é melhor para você, né? E elas conseguirem me responder para o mundo a partir delas mesmas, né? É mais ou menos isso que a gente está falando, a mesma coisa, né? De autonomia. Para Cecília, eu pensei também, eu gostaria muito que ela criasse relações, né? Que a gente falou das relações, são relações saudáveis, assim. Que ela tivesse esses lugares dentro da família, num futuro relacionamento e tudo que tiver em volta dela é relacionamentos saudáveis, assim, eu acho que... Olha, só para eu terminar, eu inventei de brincadeira para mim, né? Eu não tenho nada que fazer com a minha vida, a não ser ficar inventando, né? Eu inventei uma nova classe gramatical, que chama um adjetativo. Adjetativo? É um substantivo que é um adjetivo. Então, nem todo mundo que dá aula é professor. Para mim, a palavra professor tem um peso qualitativo. Fora ser, obviamente, um substantivo, né? Mas para mim, ser professor é... Né? Nem todo mundo que faz uma coreografia é um coreógrafo, nem todo mundo que lida com arte, e nem todo mundo que bota um filho no mundo é mãe ou pai. Então, para mim, né, na minha licença poética dos adjetativos, são dois substantivos, obviamente, né, que deveriam ser qualitativos. Falar assim, mãe e pai. Isso aí tem que ter um peso. Então, para mim, né, brincadeiras à parte, né, eu construo para mim, porque eu não tenho nada que fazer, porque eu não faria isso, né? É um adjetativo, ou seja, mãe e pai tem que ter um peso muito diferente. É isso. Legal. Fauzi, muito obrigada, né? Para mim, como eu disse no início, é uma honra, um enorme prazer, né? Muito amor, gente, envolvido, muito amor. A gente conseguiu se comportar, mas eu gosto de chamar o Fauzi de mon chéri. E é ma chéri. Que foram, assim, né? Uma relação de professor, né? E aluno, professar, né? O Fauzi professa muito bem. E depois viramos colegas de profissão. E, como eu disse no início, eu não consigo me pensar como profissional sem lembrar das nossas aulas, sem olhar minhas anotações que eu carrego para todos os lados das aulas dele e recomendo. Então, conta pra gente quais são as redes sociais, como a gente se encontra. Diz pra gente também que você vai voltar na próxima temporada. Com certeza. Olha, as redes sociais está difícil. Então, assim, né? Um Tem senhor de site, 61 né? anos de idade e tal, mas vocês vão conseguir fazer as pessoas me encontrarem e, obviamente, ma chérie, você sabe que eu estaria aqui na próxima vez. É só mandar uma mensagem. Vamos? A resposta é sim. Eu queria muito agradecer, foi realmente um prazer, assim, adorei escutar. Vou escutar esse episódio várias vezes que eu tô aqui. Eu acho que vai ser muito boas reflexões. Já estou muito ansiosa para o seu próximo livro, que eu achei uma reflexão muito legal. Então, assim, com certeza vou ler. E é importante sempre lembrar, né, que esse episódio vai estar nas nossas redes sociais, então no @morada Montessori, no @morada Montessori e no @Marla Simonini. E muito em breve também em outros canais, né, de comunicação. A gente aos pouquinhos vai soltando esse montão de conteúdo muito bom. Encerramos nossa primeira temporada com uma chave de diamante. Com certeza. Muito Obrigada. obrigado. Obrigada.